Eu fiz um esqueminha aqui para não demorar, né, gente? Aleluia. Glória a Deus. Todo esse testemunho confirma uma revelação que eu fiz à mamãe há um tempo atrás. Ela e o papai, amados, tem obra. Quando a gente tem obra, nada que a gente tente desse mundo vai vingar. Eu sei que foi assim comigo. Nos 7 anos em que eu tentei progredir no mundo, no profissional deste mundo, eu me frustrei tanto. Eu fui tão machucada. Então, quando a gente tem obra, a melhor coisa é se colocar na posição, amém? Amém. Quero fazer 2 observações que eu notei antes do meu testemunho. A primeira foi como a voz da Fabiana está melhor. Quem mais reparou isso? Amém. Eu também notei isso na minha, com esse tempo que ficou fechado. Então, às vezes, tudo que a gente precisa é de um tempo de descanso. Um tempo fechado para balanço, um tempo para pensar, para se organizar. E aí o Senhor aprimora os nossos dons. É importante notar isso. E a segunda foi a forma com que o pastor Júlio também está falando. Uma forma mais direta, uma forma mais madura. Eu também reparo nisso, irmãos. Porque o Senhor, Ele aprimora. Prestem mais atenção nesses tempos em que a casa de oração fecha. Porque coisas estão acontecendo da parte do Senhor. Amém? Os testemunhos que eu tenho foram da viagem, testemunhos de livramento, mas também de grandes investidas do diabo contra a minha vida. E revelações. Revelações do que eu já passei, a igreja, que foi a do tremor que eu senti no fundo do mar, quando eu nadei lá na praia da Bocatica, que fica no mar do Caribe. Amém? Mas eu vou começar pelos dias em que eu fui ali com o foco no casamento da minha irmã. Desde que eu fui para Jesus, a nossa relação ficou insuportável, podemos dizer assim. Antes tinha algumas tretas normais de irmãs, mas depois que eu realmente mudei, aceitei a mudança, abri mão do mundo, das amizades e principalmente dos relacionamentos amorosos, a nossa relação ficou insuportável. Então para mim foi muito difícil ir lá naqueles dias com aquele intuito, porque a principal coisa que passava na minha cabeça e no meu coração era: Senhor, Tu não és bem-vindo entre esse povo. Tu não és bem-vindo, Tu não és o foco, Tu não és o principal, como Tu és na minha vida hoje. Então o que eu vou fazer num lugar e com um povo em que Tu não és o principal? Se para mim Tu és tudo. E o Senhor falou: às vezes eu ajo no silêncio. Eu preciso que tu vá calada. Eu não quero que tu manifestes nenhum tipo de autoridade espiritual que eu te dei. Tu não vais louvar se te convidarem. Tu não vais pregar se te convidarem. É no silêncio que eu vou mostrar. No teu silêncio. Mas na tua presença. E assim eu fui. E no primeiro dia do luau, que ia até a noite, eu já fiquei muito angustiada, amados. Aí eu fui fazer uma massagem, porque para quem me conhece, isso me relaxa. Realmente fazer uma unha, fazer uma massagem, é assim, tudo de bom para mim. Eu amo essas coisas. E aí eu fui lá fazer uma massagem, um tratamento top, que só tinha lá na República Dominicana, um tal de café verde, que eu já até estou atrás na internet, porque é milagroso mesmo. Para celulite, assim, eu nunca vi igual. Ele alisa a pele assim, numa passada. E a mulher lá, fui no spa do hotel, me colocou naquele café verde, me envolveu numa manta, e aí tinha que ficar 20 minutos naquilo. Só que naqueles 20 minutos, eu não ficava parada, sem fazer nada, só ali. Naqueles 20 minutos, dentro do protocolo estético, ela fazia uma massagem na cabeça do cliente. Ficava lá fazendo na cabeça, pegava os pontos, e gente, naquela hora eu achei tão bom aquilo, e aí eu ouvi uma voz falando: sou eu que estou te fazendo essa massagem. Filha, você merece. Aleluia. E era a mão de Deus ali, amados. Era a mão de Deus, porque Ele mima a gente. Glória a Deus. Ele nos dá também no supérfluo. Era aquilo que a gente acha que é besteira. Mas Ele está ali. E Ele falou: você merece. Porque você está enfrentando. Porque você está calada. E ali eles vão ver a minha glória na
tua vida. Senhor, estava me preparando para aquele momento. Amém. Estava me preparando. Como prepararam ele quando ele foi para a cruz. Aquela mulher derramou aquele bálsamo, aquele nardo puro. Mas o Senhor também foi servo. Ele ungiu os pés, ele lavou os pés de cada discípulo. Então o Senhor me falou que o maior no reino dele é aquele que serve. Está aqui nessa obra, servindo, abrindo mão de tudo lá fora para dar o melhor para o Senhor. E ali ele me recompensou. E foi tão forte aquela experiência, amados. Foram 20 minutos em que o próprio Deus estava fazendo massagem na minha cabeça. Estava me preparando. E tudo foi perfeito, graças a Deus. Realmente eu ouvi testemunhos de amigas dela, da minha família, de tios meus que no início falaram tão mal de mim que eu não ia durar 6 meses no Evangelho. E esse mesmo tio falou pra mim na hora que a gente foi embora, que a gente saiu cedo, na hora que tava uma música secular lá bombando, eu saio fora, porque pra mim já é demais também, tudo tem limite. Amém? E ele falou pra mim: quem é Juliana hoje? Ele me perguntou isso do nada. E eu falei: uma mulher de Deus. E ele falou: realmente, a sua mudança é inquestionável. Amém, Senhor. Não dá para não dizer que Jesus é purinho na tua vida. Amém, Jesus. Então é para isso que às vezes Deus nos leva, para mostrar o que a gente fazia e o que a gente não faz mais. Que ali eu não estava bebendo, nem comer nada, o Senhor me ordenou. Quem estava comigo, a Marlene, eu não comi nada, só tomei água. Eu não sei o propósito de Deus. Talvez Ele quisesse um tipo de jejum, mas eu obedeci. E tudo correu muito bem para a honra e a glória do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A segunda coisa foi as doenças, as enfermidades que o diabo tentou colocar em mim. Já embarquei para aquela viagem gripada, muito gripada. E no outro dia, já lá em Miami, asma, que eu não tinha há 5 anos, desde que eu parei de fumar cigarro, não tive mais asma. E me atacou uma asma muito forte, irmãos. Eu não conseguia nem respirar. E nessas horas é impressionante como a gente fica fraco. Eu que estou aqui dizendo toda enfermidade provém do pai da mentira e portanto é mentirosa, não aceitem, repreendam. Na hora você não tem nem força para isso. O diabo te põe numa situação que você só quer se livrar daquela dor, daquele desespero. E aí, gente, é impressionante nessas horas. Deus sempre usa a vida da mamãe. Deus sempre usa ela. Não como médica, não, mas como autoridade espiritual. E ela foi lá no quarto, orou e repreendeu a asma, e repreendeu toda a doença. E naquele mesmo dia eu comecei a melhorar. E dormi, e no outro dia eu amanheci zerada. Zerada. Então às vezes a gente precisa de outras pessoas, mesmo a gente sendo uma autoridade, mesmo a gente conhecendo de mundo espiritual, o Senhor nos mostra que a gente precisa do irmão, a gente precisa da irmã. Amém? Amém, Jesus. E aí depois que eu já estava bem, já em outra cidade, tomamos uma sopa à noite, a Marlene tomou e eu tomei, mas só eu passei mal. Novamente eu vi ali a investida do diabo. E um dia antes eu havia repreendido o demônio numa vendedora de loja, porque eu entrei tomando um sorvete no copo, não era nem na casquinha. E ela me proibiu de entrar na loja com aquilo. Disse que eu teria que terminar o sorvete para poder ver as coisas dentro da loja. E eu identifiquei o demônio no fundo dos olhos dela. Nós que temos esse chamado com essas batalhas espirituais, com libertação, presta atenção no fundo dos olhos. Tem uma parte branca. Ao invés de ser, por exemplo, meu olho é castanho, dentro ele tende a ser mais escuro. Mas quando a pessoa está endemoniada, fica branco em volta. Não sei como é o nome, se tem uma médica aqui. Aquela parte menor, não é a pupila, essa parte menorzinha. A íris da pessoa fica branca. E eu vi aquele branco no olho dela. Eu repreendi o demônio em espanhol. Te repreendo, diabo, em nome de Jesus. Sai. Agora. Gente, ela ficou tão em pânico que ela me pediu perdão. Parece que ele voltou ela. Mas eu senti que aquela mulher tinha pacto com feitiçaria. E ela deve ter feito alguma coisa que realmente o Senhor permitiu para que houvesse mais experiências.
Não que eu tenha dado brecha. E aí eu passei 2 dias vomitando. E eu tinha vomitado tanto que eu estava fraca, eu estava com frio. A mamãe já fica com medo porque eu tive convulsão, bebê. Então ela tem muito medo quando eu começo a ficar me tremendo. E mais uma vez, ela e o papai tocaram, a mamãe tocou no meu estômago ali. E o papai orando com as mãos e eu na cama estirada. E quando a mamãe tocou no meu estômago, eu senti demônios se mexendo dentro do meu estômago, amados. Senti se mexendo como se fossem sair, mas não quisessem. E é forte, porque a gente pensa que porque é pastora, porque é líder, não entra. Mas, amados, nós somos humanos. Às vezes, na fraqueza do meu corpo, por ter passado por todo aquele processo, né? Já foi depois do casamento isso, já havia passado por coisas emocionais, não estava comendo como aqui em Belém, porque a gente acaba pulando refeições quando a gente está viajando. É normal. Então, naquela brecha, às vezes a brecha é física. Por isso que é tão importante cuidar do corpo. E ali ela repreendeu. Mais uma vez o Senhor usou ela. E no outro dia, eu comecei a melhorar. Então, levante-se. Porque o demônio queria o quê? Queria escândalo naquele casamento. A própria minha irmã falou para a mamãe antes, na arrumação, quando elas estavam se maquiando na suíte lá da noiva, falou: ai mãe, eu estou com medo da Juliana fazer barraco aqui. Porque ela parou na velha criatura. Realmente a minha essência é barraqueira, eu tenho uma personalidade forte. Ontem mesmo aconteceu um negócio no salão, o Senhor me testou na minha reação. Uma louca que me conheceu no mundo e eu não falo mais, estava envolvida com um fake que fizeram meu há anos atrás, me denegrindo, uma coisa baixaria, vamos parar até em delegacia. Mas eu já passei poucas e boas. E ela ficou enlouquecida no salão. Falou: vem cá, por que tu não fala comigo? Essa não é a Juliana, turma não. Gritando no salão lotado. E a mamãe e a Fabiana apenas de surpresa, não sabiam de nada. Por isso que eu digo, cuidem das reações. Quando isso acontecer, hajam no silêncio, porque o silêncio não comete erros. Não respondam. E eu fiquei lá na rua esperando acabar tudo aquilo. A minha reação foi como Jesus agiria naquele caso. E elas falaram, não estavam entendendo nada, coitadas. A Juliana toma assim. Minha mamãe está falando: minha filha. Você é mãe dela? Porque eu não sei porque ela parou de falar comigo. Que às vezes é fofoca de amigas em comum. E a mamãe dando o que o diabo queria, tadinha, na ingenuidade. Aqui, amiga. Ficou ali conversando com o demônio. Jesus também conversou. Aí a Fabiana me falou isso. Ok. Mas a minha reação mais uma vez, silêncio. Saí calada. Não dei motivo nenhum. Se fosse a velha Juliana, que a minha irmã parou no tempo lá, teria entrado no barraco. Sou eu mesmo, por quê? Olha, tu fizeste isso, garota. Te toca. Perdeu a memória agora? Mas não, a nova criatura aprende a se calar. Quando o pai dela manda. Amém. Jesus falava, né? Eu faço tudo o que vejo meu pai fazer. Então a gente tem que fazer o que o pai faria. Amém? Como Jesus. E a última, teve uma experiência também numa pizzaria. Nós estávamos numa pizzaria em Miami Beach e eu fui no banheiro. Importante contar isso. E o banheiro era de senha. E aí eu digitei a senha lá, o rapaz do balcão me deu a senha. E quando eu digitei a senha, eu abri, tinha um homem fazendo ali xixi. E eu, meu Deus, saí. E aí tá. Depois ele saiu do banheiro e veio me falando um monte de coisa no inglês que eu não estava entendendo. O Senhor me cegou ali para não entender aquilo. E eu só vi que ele me puxou para dentro do banheiro com ele, amados. E a minha reação foi rápida. Gritei e fui para trás. E a dele foi mais rápida ainda. Ele agiu como se eu fosse uma louca, estivesse gritando do nada e foi embora da pizzaria. Tudo isso em questões de segundos. Mas ali o Senhor estava me livrando de um estupro. Aquele homem, depois o Senhor me revelou. Ele ficava pelos restaurantes. Ele era um maníaco. Ficava pelos restaurantes com essa mesma estratégia. Quando a pessoa entrava, ele fingia que estava lá e saía e puxava. E aí
saí desesperada. Eu falei, gente, acabou de acontecer isso. Aí a mamãe, não, tu não vai mais sozinha no banheiro. Gente, mas é como eu sempre digo pra ela, não é tão fácil pro diabo. O diabo pode querer me dar um tiro, o diabo pode querer me estuprar, mas não é tão fácil para ele quando há santidade. O comprometimento que eu tenho com o Senhor, a ausência do pecado, claro que a gente peca todo dia, mas pecados corriqueiros, pecados que já são vícios, isso já saiu de mim. Então ele não pode. Mas ali o Senhor me chamou a atenção para uma realidade americana, um espírito, um demônio que age nesse tipo de lugares, em festas, banheiros de restaurantes, até banheiros de hotel mesmo. Porque lá, eu não sei se vocês já viram, mas é tipo os galpões, os banheiros ficam sempre lá para trás. Então não há circulação de pessoas, é muito fácil para o maníaco, mas é fácil para quem não tem o Senhor. Amém? Eu quero ressaltar esse livramento e ressaltar também o que o Senhor me revelou, que é importante que a gente ore por essa nação, porque é uma nação depravada e corrompida. Então a gente tem que orar. Ah, mas o Brasil está muito pior. Amados, para Deus não existe pior nem melhor. Então se Ele pediu oração, vamos orar. Amém? E o último foi o barulho. Na hora de um mergulho no mar do Caribe, eu senti um tremor vindo do fundo da areia, como se fosse dentro mesmo, dentro da terra, só que no fundo do mar. E tremendo, e tremendo, e tremendo. E eu fiquei com medo. Eu comecei a ver vultos pretos vindos de baixo. A gente estava tipo num restaurante que fez um trapiche ali no mar. E debaixo daquele trapiche eu via vultos pretos. E na hora eu pensei que fossem tubarões. Eu fiquei desesperada. Mas aí o Senhor começou a me falar, não, são demônios. E eles estão no fundo do mar dia e noite, esperando uma ordem minha para provocar tsunamis e terremotos. E o Senhor me falou que o chefe deles precisa autorizar. E nesse contexto é Netuno. Netuno na mitologia é o deus dos mares. Mas na realidade ele é o demônio. Ele é como se fosse a autoridade máxima dos demônios. No caso, o próprio Satanás. E então Satanás vai no trono de Deus, contesta, eu quero provocar um terremoto no Caribe. Eu quero provocar um terremoto no Caribe. E quando Jesus, Deus, autoriza, Ele dá ordem para aqueles demônios que ficam como vultos debaixo da areia do mar e provocam. E eu fiquei desesperada mais uma vez, porque o Senhor estava me revelando tudo aquilo de férias, né, amados? Em doenças, em tremores, em tentativas de estupro, nossa. Mas porque é intimidade com Deus. Quando você tem uma intimidade, você não tira férias de Deus. Você está dando um mergulho ali, ai Senhor, como eu te amo, como a tua criação é perfeita. E aí Deus te mostra, é perfeita, mas há demônios. Há demônios, há castas de demônios que só saem com jejum e oração. E amados, uma hora Deus vai autorizar esse terremoto. Foi o que Ele me falou. Porque o povo não clama a Ele. O povo não recorre a Ele. Clamam antes a deuses de barro. Clamam antes a rituais de magia negra, feitiçaria. A República Dominicana é vizinha do Haiti. É um país que se diz cristão, a República Dominicana. Inclusive vivíamos a Bíblia na bandeira deles. Eu fiquei bastante impactada quando eu vi a bandeira. Mas é aquela coisa, né? De boca falam que me tem, mas na prática, né? É como o Brasil. O Brasil se declara cristão, mas é só misericórdia para esse cristianismo. Hipócrita, não vive o que prega. Então às vezes o Senhor nos dá a experiência para que nós possamos ter compaixão e orar. Amém. E se colocar no lugar daquela nação. Como muitas vezes eu tive raiva daquela nação, porque realmente nosso país é muito melhor em tudo, sabe? Aqui sempre dá um jeito, lá nunca pode, nunca dá. É uma cultura diferente. O nosso povo é hospitaleiro, para tudo se dá um jeito aqui no Brasil. Mas lá não. Mas aí quando eu ficava com muita raiva, o Senhor me dava experiências. E aí plantava no meu coração o desejo de orar, o amor pelas nações, amém? Então, eram essas experiências que eu queria contar, experiências tremendas, de livramento, mas também de cuidado, de revelação, de me ressaltar a importância de estar em oração, de estar em espírito todo o tempo, a importância de ter pessoas
espirituais, que oram, como os meus pais, que detectam, principalmente a mamãe com doença, porque ela é médica. Então é uma coisa que ela já é muito sensível de saber que é o demônio que está ali e consequentemente repreender. Amém? Então era isso que eu queria falar. Agradeço a oportunidade. Agora é a Marlene, né? Ah, é a mamãe. É que é JKLM. Amém. Amém. A paz do Senhor. Diante de todos esses relatos da Juliana, eu não vou dar um testemunho, eu vou dar uma instrução. Amém? Amém? Ela já instruiu bastante, mas o Senhor também, Ele me usa na instrução espiritual. E testemunhos, é claro que eu tenho, né? Eu teria um até para dar na quarta-feira, mas o Senhor protelou. Amém. Então, eu quero ler aqui com vocês a palavra em Jeremias 29, uma carta que Jeremias escreve aos cativos da Babilônia. E eu quero dizer para vocês que esses cativos, eles vieram de Israel, de Jerusalém, e foram levados para a Babilônia. Então, em Jerusalém, que é onde os cristãos, eles têm a mente, a casa de oração é Jerusalém. Amém. Amém? Esses cristãos, eles têm um pensamento. E lá naquela terra da Babilônia, os cativos tinham outro pensamento. Aliás, os cativos não, os da Babilônia, porque os cativos saíram de Israel. Amém? Então, o Senhor fala com o profeta e diz assim: Jeremias, escreve uma carta para o meu povo, os cativos. E Jeremias obedece. Então eu quero que vocês foquem aqui em Jeremias 29, 11. Aliás, vamos ler o 10 e o 11. Todos acharam? Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Aleluia! Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aleluia! Amém, igreja? Então, tudo isso, eu quero instruir a igreja para esses momentos que nós passamos. Momentos de aflição, momentos de angústia, mesmo de férias, essas coisas acontecem. Enfermidades querendo nos afligir, situações de pensamentos maus, como maremotos, no momento que nós estamos ali tomando um banho de mar, um estupro, uma situação de violência, enquanto nós estamos ali de férias, nos divertindo, nos regozijando, em plena alegria daquele lazer, que não tem bebida, que não tem coisas do mundo, mas tem coisas de Deus, porque nós nos alegramos em qualquer ambiente com as coisas do Senhor. Mas o mal, ele quer prevalecer na nossa vida, como a Juliana citou esses 5 casos. Mas quem sabe dos nossos pensamentos é o Senhor. Então, o que acontece? Nós temos que estar em plena vigilância, em total e plenitude de vigilância,
como a Juliana esteve, como nós estivemos. O Júnior teve a atitude, vamos orar? Marlene levanta, a Kátia levanta, e a Juliana no leito, e ele também em pé. E levantamos, impusemos as mãos. Vigilância. Amém. Glórias a Deus. Então a minha instrução, igreja, é que nós podemos passar 70 anos no cativeiro, mas Deus prometeu. Ele fez a promessa para aquele povo em Israel antes deles irem para a Babilônia. E o povo passa por aquelas situações, esquece. Aí a Babilônia diz assim: não adianta, vocês vão perecer aqui, vocês vão ficar presos. Tu também, Jeremias, tu vai sim para a prisão, porque lá é o teu lugar. E Jeremias disse: bora ver quem para mim. Então tem uma promessa para a nossa vida, de prosperidade, de crescimento, mas as circunstâncias nos mostram o contrário. E aí a gente esmorece. E olha o que Deus diz: eu é que sei que o teu apartamento Ele vai te dar. Ele prometeu, Fabiane, a tua libertação, a tua liberdade. Sai do cativeiro financeiro. Ele vai te dar. Ele prometeu a restituição de tudo que te roubaram. Silene, Ele vai te dar. O demônio vai gritar, o demônio vai berrar, vai dizer dentro da tua casa. Ele prometeu, Marlene, que nenhuma enfermidade mais dentro da tua família prosperará. Ele vai te dar. Ele prometeu, Júlio, um novo trabalho para a tua vida. Um trabalho de tranquilidade, de paz, de prosperidade. Ele vai te dar. Ele prometeu para mim a alegria de tudo que eu tenho, em ser alegre, em prosperar os meus filhos espirituais. Ele vai me dar. Eu não desisto. Então, igreja, a instrução é perseverar. Pode estar cativo 70 anos, mas Deus vai cumprir. Amém? Essa é o meu testemunho. Glória a Deus.